Sabe, a fuga do Egito é uma história que todo mundo conhece, mas e o que vem depois? É aí que está a verdadeira prova. Hoje, a gente vai dar uma olhada no livro de Números, não como uma simples lista de contagens, mas como um rigoroso e longo campo de treinamento de 40 anos que acabou forjando uma nação inteira. Pois é, a história não acaba quando o Mar Vermelho se fecha. Na verdade, é exatamente ali que a parte mais difícil começa. Porque depois da liberdade vem a responsabilidade. E a grande pergunta que fica no ar é: o que um povo vai fazer com essa liberdade que acabou de conquistar? Ok, vamos entender bem esse cenário. Imagine só, o povo de Israel está ali, no meio do deserto. Eles já receberam as leis, eles têm uma aliança, mas eles ainda não são uma nação. São, na verdade, uma multidão de ex-escravos. O livro de Números é justamente a história de como essa multidão, meio indisciplinada, se transforma em um povo preparado. E a primeira tarefa, olha, é monumental: organização. Antes de sequer pensar em marchar, é preciso saber quem está marchando. É exatamente por isso que o livro começa com um censo, uma contagem bem detalhada de todo o povo. E o número é de cair o queixo. 603.550 homens prontos para a guerra. E atenção, isso sem contar as mulheres, as crianças e a tribo dos levitas. Pensa só nisso. Moisés tinha a missão de liderar o equivalente a uma grande cidade moderna pelo meio do deserto. A escala era simplesmente gigantesca. Tá, mas como é que se organiza uma população desse tamanho no meio do nada? A resposta está numa estrutura incrivelmente detalhada. Não era um acampamento caótico, de jeito nenhum. Era uma comunidade imóvel com uma ordem que vinha de cima. O interessante aqui é que esse layout é quase uma teologia visual. Bem no centro de tudo, o tabernáculo, que era a presença visível de Deus. Em volta dele, os levitas funcionando como uma zona de proteção sagrada. E por fora, as 12 tribos, cada uma no seu lugar certinho. Isso era muito mais do que logística. Era um lembrete físico constante da nova identidade deles. Eles não eram mais escravos. Era um povo ordenado em torno do sagrado. E quem eram esses levitas? Bom, eles eram da tribo de Levi, uma tribo inteira consagrada para o serviço do tabernáculo. Enquanto as outras tribos formavam um exército, os levitas eram os guardiões do sagrado. A função deles era tão específica que eles nem foram incluídos na contagem do exército. Com a nação contada, organizada, a jornada finalmente começa. Eles chegam na fronteira da Terra Prometida e é aqui que acontece o momento mais decisivo do livro inteiro. É o primeiro grande teste de fé, um teste que vai definir o destino de toda uma geração. A missão parecia bem simples. 12 líderes, um de cada tribo, vão explorar a terra. Eles voltam, depois de 40 dias, com uma notícia, digamos, dupla. A parte boa: a terra era incrível, exatamente como prometido. Mas a parte ruim, segundo 10 deles, era assustadora. Eles começam a falar de gigantes, de cidades impossíveis de invadir. Esse relatório, focado no medo, se espalha como fogo e o pânico vira uma rebelião aberta. E essa citação, ela é a chave para entender tudo. O medo foi tão grande que apagou a memória de todos os milagres que eles tinham visto. É a mentalidade de escravo em plena ação. É melhor a miséria que a gente já conhece no Egito do que a liberdade desafiadora que está logo ali na frente. A rebelião, no fundo, não era só contra Moisés, era contra o próprio plano divino. E aí vem um ponto crucial. A consequência é diretamente proporcional à causa. 40 dias de espionagem e incredulidade resultaram em 40 anos de peregrinação. Aquela geração a que se recusou a entrar na terra não ia mais entrar. Eles vagariam pelo deserto até que o último deles morresse. Simples assim. Mas esses 40 anos não foram só um castigo, não. Foram um período de provação, de purificação e, principalmente, de transformação. O deserto se tornou uma espécie de forja, queimando a mentalidade de escravo e moldando um novo povo. E o deserto não perdoava ninguém, nem mesmo a liderança. De um lado, a gente vê a rebelião de Corá, um desafio que veio de baixo do povo e que terminou de forma terrível. Do outro, uma falha do próprio Moisés, um erro que veio de cima. No momento de raiva, ele desobedece e paga o mesmíssimo preço que o povo. Não vai entrar na terra. A lição era brutalmente clara. Nesse campo de treinamento, a lei valia para absolutamente todo mundo. Essa história é um resumo perfeito de um ciclo que se repete no deserto. Primeiro, vem a reclamação do povo.
Depois, uma consequência direta para essa reclamação. Mas, em seguida, um caminho para a salvação é oferecido. E a cura não vinha de um antídoto, mas de um ato de fé. Simplesmente olhar para o objeto que Deus tinha mandado fazer. Finalmente, depois de 40 longos anos, o tempo de peregrinação acaba. A geração rebelde se foi, e uma nova geração, nascida e testada no deserto, agora está exatamente no mesmo lugar onde seus pais falharam, na fronteira da terra prometida. O livro é como um sanduíche, começa e termina com uma contagem, e a comparação entre as duas é o ponto principal de tudo. Olha só os números, são quase idênticos, mas as pessoas por trás desses números, completamente diferentes. O primeiro censo contava ex-escravos cheios de medo. O segundo, lá no final, contava guerreiros forjados no deserto. Uma geração inteira foi literalmente substituída. O treinamento de 40 anos no deserto cumpriu seu propósito. O povo que agora olhava para a terra prometida não era de forma alguma o mesmo que tinha saído do Egito. Eles eram um povo testado pelo fogo, disciplinado pela jornada e, finalmente, preparado para o desafio que vinha pela frente. A jornada no deserto termina, mas a história está muito longe de acabar. O livro de Números os deixa ali, na fronteira, prontos para a batalha. E a questão que fica no ar é: será que as lições tão duras do deserto realmente os prepararam para o futuro? A resposta para essa pergunta, bom, ela vai definir o próximo capítulo da história deles.